Olá pessoal, bom dia, professor GP, professor Genilson Paiva, professor de História do primeiro ano. Primeiramente, bom dia, né? Apesar da quarentena, mas é a vida que segue, vamos seguir o fluxo. A gente não pode parar, né? Quero falar para vocês que nesse segundo bimestre a gente vai fazer uma aula diferente com vocês, através de videoaula, né? A gente recebeu algumas críticas de alguns alunos, comentando professores, tá complicado estudar assim e tal. Então nós das humanas, a gente vai fazer videoaula com conteúdo explicativo para que vocês possam dinamizar melhor os nossos conteúdos. Né? No primeiro ano, repito, já falei isso para vocês, ao longo do ano é só história antiga, né? Como a gente já viu no primeiro capítulo, a pré-história, né? No segundo capítulo, os primeiros tempos, a aventura humana na Terra. E agora, nesse segundo bimestre, a gente vai ver sobre a Mesopotâmia. Né? Vamos dinamizar alguns aspectos políticos, econômicos, sociedade, né? Para saber o que foi de fato a Mesopotâmia. Né? Estou aqui com o livro didático. Vocês possam ver esse vídeo. Pegue o livro didático para ir acompanhando a minha explicação para ficar melhor, né? Ficar uma coisa mais dinâmica, né? Vocês acompanhando o vídeo e observando o que eu estou explicando para vocês, tá? Página 50, tá certo? A Mesopotâmia. A gente vai iniciar o que foi de fato a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, significa terra entre rios, né? É uma palavra que vem do grego, meso, meio, né? E potamo, vem rios, água, ou seja, terra entre rios. Né? De fato, os rios que cortam a Mesopotâmia são os rios Tigres e Eufrates. Né? É importante vocês compreenderem, pessoal, que o início de toda civilização, de todo povoado, se deu através as margens de algum rio, né? Nós temos no Egito o rio Nilo, né? Aqui na Mesopotâmia que a gente vai estudar os rios Tigres e Eufrates, na China o Rio Amarelo e assim por diante. É importante vocês ter a compreensão de que o início de toda a civilização se deu às margens de algum rio, tá certo? É importante também compreender, aqui na página 51, né, a Mesopotâmia, aqui tem um mapa indicando a parte geográfica, que é muito importante, né, fazendo aí uma interdisciplinaridade com a parte, com a disciplina de geografia, a localização da antiga Mesopotâmia. Tá? Observem aqui, nesse mapa, né, hoje é o atual Iraque, pegam parte da Síria, pegam uma parte da Turquia. Tá? Essas civilizações surgiram há pelo menos 4.000 anos antes de Cristo. Tá? E foi nessa região que surgiu as primeiras cidades. A gente estudou lá no capítulo 2, né? Quando a sociedade deixou de ser nômade, passou a ser sedentária, com a descoberta da agricultura. Então, a partir dali surgiu os primeiros povoados, né, a centralização do poder administrativo, né, enfim, a partir dali surgiu as primeiras cidades. E essas primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia. Vocês podem acompanhar na página 51. As primeiras cidades foram Uruk, Eridu e Lagash. Essas foram as primeiras cidades da Mesopotâmia. E por fim, pessoal, com o crescimento dessas civilizações, surgiu algumas civilizações que a gente vai estudar ao longo desse capítulo aqui, que foram elas os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, os Assírios e os Caldeus. Ou seja, a Mesopotâmia, ela contemplou, ela foi formada por 5 civilizações. Tá? Nessa primeira videoaula, eu vou abordar 2 civilizações. A gente vai falar sobre os Sumérios e os Acádios e as suas características desse período. Tá? Sobre os Sumérios, a gente destaca, né, que eles se estabeleceram no sul da Mesopotâmia por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Né? E uma das características do governo sumério é que era formada por cidades-estado, né? Ou seja, não tinha
o império, não foi construído um império. Ou seja, cada cidade tinha seu governo, ou seja, a forma de governo administrativa era através de cidade-estado, tá certo? Uma das características da Suméria foi a construção dos zigurates. O que foi os zigurates? Eram grandes templos religiosos, né, cercados de muros, né, para se protegerem de invasões de outros povos, mas também servia como templos religiosos. Né? Ela tem uma forma de pirâmide, né, degraus muito altos, entre outros. Né? Então, uma das características dos sumérios foi a construção dos zigurates. Outra característica importante da civilização sumeriana foi a invenção da escrita. A gente compreende que a escrita, há alguns registros antigos, né, que ela pode ter surgido no Egito, na Índia, na China, mas um registro muito forte foi na Mesopotâmia com a civilização dos Sumérios, que surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, a escrita ela pode ter sido criada, né, pela necessidade, né, de registrar os impostos que eram pagos aos governos. Por isso ali os grandes sacerdotes, né, junto com os reis, governos, tiveram a necessidade de registrar esses impostos arrecadados, por isso daí uma suposta invenção da escrita. Tá? Outra civilização, pessoal, que eu vou citar agora foram os acádios. Né? Os acádios, uma das características deles foi que eles criaram o calendário lunar, né, de 12 meses. Né? Se hoje a gente tem nosso calendário de 12 meses, né, vem dessa civilização aí da antiguidade que foram os acádios através do rei Sargão. O diferencial da civilização dos acádios para os sumérios foi que os acádios conseguiram formar o império, né, através do rei Sargão. Né? E esse império durou por volta aí de 250 anos, né, depois que eles conquistaram os sumérios. Tá? Então, pessoal, tá aí, portanto, um resumo, né, do início do nosso capítulo da Mesopotâmia. Tá certo? Repetindo, né, fazendo aí uma síntese, né, o significado da Mesopotâmia significa terra entre rios, né, os rios Tigres e Eufrates. Foram ali que surgiram as primeiras cidades, né, que eu já citei, a cidade de Ur, o Eridu, Lagash, né. Surgiram também as 5 civilizações, que a gente vai estudar ao longo do capítulo. Né. Eu já citei 3 características, né, dos sumérios e dos acádios, que foram os zigurates, a invenção da escrita e o calendário lunar criado pelos os acadianos, né, pelos acádios. Tá, pessoal? Então aí foi uma introdução do nosso conteúdo, né, e que vocês dêem uma olhadinha no livro, leiam a parte que eu estou explicando, a página que eu citei, para a gente iniciar o nosso conteúdo de história do segundo bimestre. Tá ok? Até a próxima aula do nosso capítulo. Valeu, um abraço.